Olá, graça e paz seja com todos. Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui para estar realizando mais esse devocional do nosso canal Cristo é o Caminho. E hoje a gente vem com um tema que Paulo, através do livro de Efésios, ele nos aconselha a não entristecer o Espírito. E a gente vê isso e muitas vezes eu me peguei pensando assim, mas como eu vou entristecer o Espírito Santo? O Espírito Santo não tem tristeza. Eu pensava desse jeito. Mas ele dá a fórmula pra gente. O que é não entristecer o Espírito Santo? E nós vamos estar falando um pouco nisso, que está no livro de Éfeso, no capítulo 4. Ele está assim, ensinando o pessoal daquela igreja a viver na nova natureza, porque houve uma conversão. Aí ele fala assim no versículo 17, ele fala assim: portanto digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade de seus próprios pensamentos. Então ele fala assim: olha, nós somos nova criatura, nós mudamos, agora nós temos uma mente de Cristo. Então eu não tenho que viver nas vaidades dos meus pensamentos como o gentio vive. Não, ao contrário, eu preciso ser santo, eu preciso me santificar. Ele diz no versículo 20 assim: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quando a maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo todos os desejos enganosos. Então a nossa natureza, que hoje nós chamamos de velha natureza, porque hoje nós somos novas criaturas, temos nova natureza, então hoje nós precisamos viver de uma forma em santidade. Ele começa a dizer assim a partir do versículo 25, deixem a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fique irado e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os necessitados. Ele continua dizendo assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, torpe que seja, né? Mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Aí, no versículo 30, ele diz assim: e não entristecei o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós ouvimos aí alguns devocionais nossos, então, se não me engano, a Thaís colocou sobre nós sermos templo do Espírito Santo. E é isso. Nós que nós somos uma nova criatura. Nós temos uma nova natureza. Nós somos guiados pelo Espírito, por quê? Porque Ele está em nós. Mas se eu tenho uma vida, como ele diz no começo lá que eu tinha uma velha natureza, eu era comandado pelo quê? Por quem? Não era por Deus, não era pelo Espírito Santo. Então hoje o Espírito Santo nos conduz. Hoje ele nos mostra, ele nos leva aquilo que agrada ao Senhor. Como ele é o Espírito Santo, ele nos santifica. E nós fazemos isso quando? Quando nós obedecemos a palavra de Deus. Então, se eu entristeço o Espírito de Deus, por quê? É porque eu estou tomando as minhas atitudes conforme a minha vontade, conforme a minha natureza nova está operando. Às vezes que eu deixo de obedecer a palavra de Deus, aí então é o que Paulo está ensinando aqui aos Éfesos. Entristecer no Espírito Santo. A palavra de Deus no Salmo 150, no número 150, ele diz assim, no verso 6, assim que e tudo que existe, louve ao Senhor. E tudo que existe, louve ao Senhor. A gente vê ele falando nos primeiros versos, ele falando assim sobre instrumentos. Então, ele diz que aqueles instrumentos louvam ao Senhor. E ele termina, e tudo que existe, louva ao Senhor. Então, quer dizer, eu e você, nós nascemos para isso. Para louvor e adoração ao nosso Deus. Para que nós possamos alegrá-lo fazendo como? A vontade dele. Quando nós fazemos a nossa vontade, que é contrário à natureza de Deus, que é santa, a gente está menosprezando aquilo que Cristo fez naquela cruz por nós. Então pense, está difícil? Vai fazer o que você está pensando? Está revoltado? Não está suportando a pressão? Não está fácil servir o Senhor?
Irmãos, pense, você veio até aqui, você obedeceu o Senhor, você passou por dificuldade, mas parece que essa daqui está pior. É o que ele está falando. O salmista está dizendo, e tudo que existe, louve ao Senhor. E não está dizendo que nós temos que louvar o Senhor quando nós recebemos bênçãos da parte de Deus, quando nós somos presenteados por Deus, quando a gente consegue realizar os nossos sonhos. Isso é um momento de louvar o Senhor natural, que qualquer um louva. Mesmo sem saber que é o Senhor, mas qualquer um louva. E nós louvamos em todos os momentos. Essa dificuldade, você quer louvar o Senhor? Então não se desespere. Você quer louvar o Senhor? Não faça isso de errado que você está pensando. Você quer louvar o Senhor? Não se entregue de novo às drogas. Não se entregue de novo à prostituição. O casamento está difícil. Mas tem aquela que está se aproximando, ela é um espetáculo, é linda. Mas você tem que louvar o Senhor. Como? Honrando tua esposa, tua família, teus amigos, honrando a Deus. A gente vê que Davi, quando ele pega Betsaba, ele deita-se com ela, ela fica grávida. Ele mata o marido dela. Aí quando ele chega diante de Deus, ele fala assim, Senhor, pequei contra ti e contra todos. Então quer dizer, quando eu erro, eu estou pecando contra Deus. A gente tem muitos que falam assim, não, eu não faço nada de errado, isso aí eu não prejudico ninguém. Tudo que você faz de errado, você está desonrando a Deus, e isso entristece o Espírito Santo de Deus. Amém? Graça e paz, Deus te abençoe, um grande beijo, que tudo que você está passando é difícil, Deus te fortaleça e você consegue passar glorificando a Deus. Um grande beijo para todos, até a próxima.